Cara, tô aqui me preparando pra gravar esse vídeo e tô pensando. Minha primeira Copa do Mundo, de fato, assim, onde eu acompanhei bastante, foi a Copa de 2002. E que Copa? Foi a Copa que o Brasil foi campeão. Foi a Copa que o Ronaldinho Gaúcho meteu aquele golaço de falta. Meu Deus do céu. Mas de uma forma em geral, a Copa do Mundo é algo que sempre mexeu muito comigo, porque na verdade acho que mexe com todo brasileiro. E há essa comoção no mundo inteiro. Não sei se você se lembra quando foi a sua primeira Copa do Mundo, que você tem uma recordação assim. Se foi uma Copa onde o Brasil foi campeão. Mas enfim, fato é que estamos em ano de Copa do Mundo. E em ano de Copa do Mundo, todo mundo esquece seus problemas e se anima para torcer para a seleção brasileira. Mesmo depois de algumas decepções, se é que você me entende. E lá vem ele de novo! Mas eu quero mostrar para você o time convocado por Jesus, onde cada discípulo escolhido por Jesus jogaria. E por fim, eu quero falar daquele que é o nosso mister, o nosso treinador, Jesus Cristo. Esse cara conseguiu fazer com que pessoas totalmente diferentes pudessem jogar juntos e trazer algo que é mais importante até mesmo que o Hexa. Eles conseguiram espalhar a palavra de Deus por todo o mundo e esse evangelho perdurou por gerações e chegou até nós. Você está pronto? Então, eu quero ver com você onde eu escalaria cada discípulo que Jesus escolheu. E eu já adianto que teve uma baixa de última hora no elenco. E esse é aquele momento onde eu peço o seu like, peço para que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E também quero que você permaneça comigo até o final, porque eu preciso de você para me ajudar a fechar essa escalação. Então, bora pro vídeo. Bom, para que facilite a nossa visualização, eu montei aqui um campinho no computador, onde nós vamos distribuir cada discípulo ou cada jogador da nossa seleção brasileira para poder entendermos melhor onde cada um desses jogadores ou desses discípulos jogaria. Vamos comigo para o campinho. Todo bom time começa por um bom goleiro. E o dono da nossa camisa número 1 não poderia ser outra pessoa a não ser Simão Pedro. Natural de Betsaida, na Galileia, ele tinha a sua profissão antes de ser convocado pelo mestre de pescador. Conheceu o míster através de André, seu irmão. E por que eu estou colocando o Pedro como goleiro? O goleiro é o último homem da defesa e precisa assumir responsabilidades. E Pedro era exatamente assim. Foi o discípulo que tomou a iniciativa de andar sobre as águas, respondeu perguntas em nome do grupo e foi uma das principais lideranças da igreja primitiva. Assim como um goleiro pode falhar e depois salvar o seu time, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Porém, esse não foi o final da sua carreira. O erro momentâneo de Pedro não definiu o destino da sua vida. Ele foi restaurado e se tornou uma das maiores colunas da fé cristã. Pedro é confiável, é líder e é decisivo. Em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, quem aparece para defender os irmãos que estão sendo acusados de serem beberrões? O Pedro, que falhou lá atrás negando Jesus, mas que agora está pronto para defender com unhas e dentes as direções de Jesus. Por isso, já vou colocar aqui no nosso campinho o nosso goleirão Pedro. Vem pra cá, Pedro, você foi escalado no gol, o dono da camisa número 1. E agora nós vamos começar a montar a nossa linha de zaga. E para começar, eu quero um zagueiro que ponha medo nos atacantes, que tenha um apelido de filho do trovão. Nosso primeiro zagueiro dessa linha então é Tiagão, filho de Zebedeu, o nosso Lúcio da Galileia, irmão de João e filho de Zebedeu e Salomé. E também ele tinha por profissão pescador antes de ser convocado. E por que eu estou escalando o Tiagão na zaga? Jesus deu para ele esse apelido de filho do trovão. Imagina os atacantes do outro time sabendo que tem um zagueiro que tem um apelido de filho do trovão. Tiagão tinha personalidade forte e disposição para enfrentar qualquer desafio. Não é à toa que ele foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, demonstrando que não tem do que temer. Raçudo, intenso e pronto para defender a visão do mister. Isso sim são características de um bom zagueiro. Tiagão estava sempre perto de Jesus e fazia parte do círculo mais próximo do mestre. Por isso, eu quero chamar Tiagão para ser o nosso primeiro jogador de linha e escalá-lo aqui na nossa ponta direita, na cabeça aqui da zaga. Vamos aqui.
E vamos continuar na nossa linha defensiva, chamando o nosso segundo zagueiro. E para jogar aqui do lado de Tiagão, eu vou trazer um discípulo que talvez é aquele jogador que é pouco lembrado. Produzia muito e mesmo assim ele não chamava tanta atenção. Quem gosta de futebol sabe que muitas vezes nós temos jogadores que a torcida não entende porque eles são escalados de titular pelo treinador. Porque o seu futebol às vezes não é aquele futebol vistoso que todos reconhecem, mas ele cumpre um papel fundamental naquilo que o treinador planejou para o jogo. Esse é o caso de Judas Tadeu, aquele jogador que muitas vezes passa desapercebido de muitos olhares, mas está cumprindo o que Deus o chamou para fazer. Muitas vezes subestimado, mas extremamente eficiente. Então, vou colocar aqui o Judas Tadeu para jogar na nossa zaga, porque ele cumpre esse papel que muitas vezes não é vistoso, mas é fundamental. E agora nós vamos partir para colocar um terceiro zagueiro na nossa cabeça de área, para ajudar ali na saída do jogo e também na retenção. E o discípulo que eu vou chamar é o nosso Felipe Melo dos Apóstolos. Antes de seguir Jesus, fazia parte dos Zelotes, um grupo conhecido pelo radicalismo político. Os Zelotes eram um movimento judaico extremamente racionalista que surgiu durante o domínio de Roma sobre Israel. O nome Zelote vem da palavra zelo, no sentido de alguém apaixonado e fervoroso pela causa de Deus e pela libertação de Israel. Entendeu agora porque Simão Pedro é o nosso cabeça de área, aquele camisa 5? Aquele zagueiro que mete medo nos atacantes? Era intenso, apaixonado e não fugia do confronto. Jesus transformou a sua agressividade em zelo pelo reino. Alinhou e colocou Simão a direcionar a sua força no lugar certo. Muita raça e muita intensidade. Para o nosso camisa 5, na cabeça da área, eu vou colocar Simão, o Zelote. Está aqui Simão entrando no jogo. Vamos continuar nossa escalação aqui agora e nós vamos para as nossas laterais. Começando pela lateral direita. Ele, que é natural de Betsaida e é irmão do nosso goleirão Pedro, o nosso Cafu da Galileia. Também tinha por profissão, antes de ser chamado pelo mister, de pescador. Foi um dos primeiros discípulos de Jesus. André era especialista em conectar pessoas. Foi ele que apresentou Pedro até Jesus. Foi ele também que levou o menino com 5 pães e 2 peixinhos até o mestre. O lateral moderno, ele participa pouco dos holofotes, mas cria jogadas importantes. Abre o lado, chega na área e traz outros jogadores. Um lateral que conecta, que recruta, que não quer a glória, que quer o resultado coletivo. Trabalhador, regular e fundamental para o time. André tinha uma forte categoria de base. Ele tinha sido treinado por João Batista antes de ser escolhido para fazer parte da seleção dos nazarenos. Então, já vamos colocar ele aqui, André, na nossa lateral direita. Agora nós vamos para a nossa lateral esquerda. Quem você escalaria na lateral esquerda? Me diga aqui nos comentários. Mas partindo dessa mesma premissa que o lateral é aquele que conecta pessoas, eu trouxe aqui para nós o nosso Roberto Carlos dos Apóstolos, que também é natural de Betsaida. Felipe era organizado e estratégico. Sempre pensava na logística da situação. Foi quem calculou quanto custaria alimentar a multidão. Foi ele quem apresentou Natanael para Jesus. Importante também que Felipe não importa em ser deslocado, desde que o ganho seja o coletivo. O livro de Atos nos narra algo curioso sobre a vida de Felipe. O Espírito Santo manda ele ir para o sul para pregar para um etíope, um eunuco, um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Estava viajando em sua carruagem, lendo o livro de Isaías e nada entendia. Até que Felipe se aproximou dele e explicou a palavra e logo após o batizou. E ele voltou arrebatado pelo Espírito. Como um bom lateral, Felipe não se movia por conveniência do jogo. Ele não se movia por vaidade, mas ele obedecia e se movia pela obediência do mister. Ele confiava que o Nazareno tinha um plano perfeito. Por isso, na nossa lateral esquerda, eu vou colocar Felipe aqui.
Vou alinhar ele juntamente com o André. Está ótimo aqui. E para começar a montar o nosso meio de campo aqui agora, eu vou colocar um cara que é extremamente analítico. Aquele cara tático que não inicia uma jogada sem ter certeza que ela vai dar certo. Conhecido como Dídimo, Tomé é o nome do nosso volantão. O volante ele protege, ele precisa analisar tudo. Tomé não aceitava conclusões sem evidências. É o tipo de pessoa que questiona para entender o sistema de jogo do Mister, porque tem dificuldade de se mover sem entender. Mas com Jesus, mais que entender, nós precisamos confiar que o Mister tem um plano para as nossas vidas. E o plano do Mister é sempre melhor que o nosso. Quando Tomé encontrou Jesus ressuscitado, fez uma das maiores declarações de fé da Bíblia: meu Senhor e meu Deus. Se antes Tomé duvidava, agora a tradição cristã afirma que ele foi um dos responsáveis para que o evangelho chegasse até a Índia. Por isso, esse cara que questiona para entender é o nosso analítico meio de campo, que vai ajudar aqui nessa saída de bola. Vou colocar ele aqui. Seguindo na construção do nosso meio de campo, agora nós vamos para aquele cara que eu vou chamar de o Kaká dos apóstolos. Conhecido também como Levi, Mateus é um ex-cobrador de impostos e era considerado traidor por muitos dos judeus antes de seguir Jesus. Cara, eu fico pensando como é que deve ser a treta de você ter um zelote no seu grupo e também ter um cara que trabalhava para Roma. Meu Deus, tem coisa que só Jesus pode fazer. Mateus era organizado, detalhista e ele era excelente em registros. Exemplo disso é que o Evangelho de Mateus apresenta uma estrutura das mais organizadas do Novo Testamento. Inteligente e criativo. Se antes Mateus ele cobrava impostos e ele tinha uma vida sólida por aquilo que seu salário poderia proporcionar para ele, agora ele vive pelas direções do Mister. E em vez de cobrar impostos, ele vai ser o nosso cobrador de falta. Então vamos chamar aqui Mateus para jogar, meu Deus, aqui ó, do ladinho de Simão. Vem para cá, Mateus, não fica com medo não, que vai dar tudo certo. Aqui, um pouco mais à frente aqui. E agora nós vamos falar do nosso camisa 10, esse jogador que tem uma visão de jogo privilegiada, sabe? Tipo o Ronaldinho Gaúcho, que dá o passe lá no ponto futuro, se é que você me entende. É interessante que esse cara que tem a visão do futuro, ele também é o mais novo do elenco. Porém, ele é aquele que tem a confiança do mestre. E é claro que nós estamos falando de João, o apóstolo do amor. João era um homem de confiança e fiel ao treinador. Quando todos os outros apóstolos fugiram e abandonaram Jesus, João estava lá. E não à toa que foi a ele que o Mister confiou os cuidados da sua mãe aos pés da cruz. E não para por aí. Jesus também confiou a João revelações sobre o campeonato final das nossas vidas, o mistério do Apocalipse. E cara, é impossível ler o Evangelho de João e não sentir o amor de Jesus quando ele diz: ninguém tem amor maior que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. A oração sacerdotal do capítulo 17, então, meu Deus. Jesus demonstra tanto amor através dos escritos de João, que é impossível escrever isso se não fosse uma pessoa que tivesse provado de fato deste amor. É impossível não se sentir mais amado por Jesus quando você está diante da cruz e vê ele crucificado e sabe que o que crucificou Jesus foram os nossos pecados. E só para finalizar, o nosso camisa 10, ele era conhecido juntamente com o seu irmão Tiagão como filho do trovão. Então, bora aqui, esse cara que vai distribuir o jogo para nós, colocar no nosso campinho, chegando aqui, vou colocar ele bem, esse meia central, que distribui o jogo, que tem essa boa visão, como nós estamos falando. E agora nós vamos partir para 2 pontas, e eu quero falar primeiro sobre o nosso ponta direita. E eu já quero trazer uma informação que talvez seja desconhecida por muitos, mas muitos estudiosos acreditam que Bartolomeu e Natanael,
aquele narrado em João, no capítulo 1, que Filipe o trouxe para conhecer Jesus, são a mesma pessoa. Então fica a pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael perguntou isso a Filipe quando ele disse ter achado o Messias. E mesmo sem acreditar muito, ele foi lá tirar prova. E para sua surpresa, ele já era conhecido pelo mestre. Jesus sabia que Natanael não era o tipo de jogador que ficava simulando falta ou pedindo lateral quando a bola não era para o seu time. Mas ao contrário, Jesus fez a seguinte afirmação sobre Natanael: eis aí um israelita em quem não há falsidade, não há dolo, não há fingimento. Ele era um cara reto de caráter, um jogador criativo, imprevisível e autêntico, e sempre pronto para servir. Por isso, Natanael, ou Bartolomeu, é escalado na nossa ponta direita. Vem cá, Natanael. Acho que aqui tá ótimo. E para finalizar o nosso time, nós temos aqui o Thiaguinho. Eu já vou colocar ele de uma vez no nosso campinho, porque ele vai ser esse cara que vai jogar aqui na nossa ponta esquerda. E ficou assim o nosso campinho. Mas vamos falar de Thiaguinho. O Thiaguinho, para mim, é aquele jogador tipo Ramires, sabe? Que talvez ele é pouco citado durante o jogo, ele é pouco citado durante o evangelho, mas ele cumpre a sua missão sem buscar um reconhecimento. Ele é trabalhador e discreto. Ele era conhecido como Tiago, o menor, ou, como nós estamos chamando ele aqui carinhosamente, de Thiaguinho. E ele nos ensina algo muito importante sobre fidelidade valer mais a pena do que a fama. Bom, talvez ele não tenha aparecido muito, mas eu tenho certeza que ele cumpriu um papel muito importante. E agora eu quero falar sobre aquele que é o nosso mister, que está comandando todo esse time. Nosso treinador é Jesus. E interessante que Jesus não escalou o melhor elenco que ele tinha disponível. Ele escalou o elenco certo. Pescadores, cobradores de impostos, zelotes, duvidosos e renegados. Sua filosofia de trabalho é servir é maior do que ser servido. O sistema de jogo escolhido, ele fala muito sobre isso. É o 3-4-1-2. E nesse esquema de jogo não existe nenhum individualismo, mas exigem que todos defendam, que todos construam e que todos sirvam. Não existe nenhum individualismo no sistema de jogo de Jesus. Aqui, o que prevalece é o coletivo, é a igreja de Cristo. Nenhum treinador na história conseguiu transformar pessoas comuns como campeões, como Jesus fez. Ele pegou pescadores, cobradores de impostos, revolucionários e homens simples da Galileia e os transformou em líderes que mudaram a história do mundo. Com certeza, uma das maiores características desse treinador é a gestão de grupo, sem medo de confrontar, mas amando e sendo um exemplo para o grupo. Jesus conseguiu gerir um grupo onde existiam pessoas diferentes, onde existia um ex-cobrador de impostos e um zelote no mesmo grupo. E por mais que um tenha se perdido, a missão permaneceu. Judas foi cortado da escalação para nos mostrar que não basta apenas sermos convocados para jogar no time do Nazareno, se você não se render ao seu esquema tático. Não é sobre o que eu penso sobre o reino de Deus, é sobre como Jesus, ele esquematizou tudo e distribuiu as posições para que cada um de nós pudéssemos jogar. Bom, essa foi a minha escalação, mas eu quero pedir a sua ajuda aqui nos comentários para me ajudar a decidir quem será o capitão desse grupo. Será que você colocaria Pedrão como capitão? Ou talvez o Simão? Ou quem sabe João? Eu não sei. Eu quero saber qual é a sua opinião. Me diz aqui quem você escalaria como o capitão desse time. Me diz aqui também se você mudaria alguém de posição, se você mudaria o esquema tático do jogo. E eu tô aqui lendo os comentários pensando em talvez poder atualizar, poder mexer, trocar alguém de lado, enfim. Eu conto com o seu comentário aqui. E é isso aí, galera. Que Deus te abençoe e até a próxima.